A oração e o jejum devem ser feitos a Deus num contexto de arrependimento, de desejo profundo de abandonar o pecado. Às vezes a pessoa tem alguma fraqueza, uma necessidade de libertação, de cura, da salvação da sua alma ou da alma de outra pessoa que precisa de Cristo como único Senhor e Salvador. Então, algo que a pessoa tem que parar e ela sente dificuldade de abandonar aquele mau caminho. Aí ela pode apresentar a Deus oração e jejum com aquele propósito de ser liberta, de ser curada, de ser salva naquela área que está a condenando ou a pode condenar. Deus vai olhar do céu e ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de mudança de vida, o seu desejo de arrependimento, o seu desejo de conversão. E Deus, olhando do céu, Ele vai te dar graça para vencer a tentação ou aquele pecado. Porque a Bíblia diz que tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Mas o jejum e oração deve ser feito dentro dos princípios de Deus, dentro da sua palavra, do seu reino e da sua justiça. Não reino e justiça de homens, mas reino e justiça de Deus. Então, se o povo de Nínive apenas tivesse se convertido dos seus maus caminhos, Deus já teria misericórdia daquele povo. Porque aquele povo não tinha entendimento, não tinha discernimento do braço esquerdo para o braço direito, do braço direito ou do braço esquerdo. Mas Jonas, ao pregar a palavra de Deus, trouxe discernimento ao povo. E o povo recebeu discernimento e buscou o único Deus, Criador do céu e da terra. E aceitou a intercessão de Jonas. Então, por isso que lá no Novo Testamento, os fariseus, os líderes, os judeus da época não estavam aceitando a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele falou que o povo de Nínive julgaria aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que não era o enviado, não era o Emanuel da salvação da alma, mas um simbolismo de um Salvador que ainda viria. Porque ali no Velho Testamento, todos os heróis da fé que apareceram, foram um simbolismo daquele que viria até para redimir os próprios profetas. Porque os próprios profetas enviados por Deus, os próprios santos, os próprios apóstolos, os próprios homens e as mulheres de Deus, que foram fiéis a Deus, tiveram Cristo como único mediador e Senhor. Porque sem Cristo como único mediador e Senhor, nem os profetas seriam salvos, nem santos seriam salvos, porque não seriam santos. A santidade vem pela confiança em Deus e no seu Filho, no seu Emanuel, no seu Cristo. É esta confiança que nos torna retos e santos diante de Deus. Não é nossas próprias atitudes, mas é a nossa confiança em Deus que nos leva a ter as atitudes que agradam a Deus pelo Espírito Santo que Ele envia sobre nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então os líderes da época ali, quando o Senhor Jesus esteve aqui como homem, não creram na sua mensagem, não creram nele como Emanuel, como enviado de Deus. Então os ninivitas creram, como assim posso dizer, no empregado. E os fariseus e os líderes não creram no patrão. Então, porque Deus está em Cristo e Cristo está em Deus, e quem está em Deus está em Cristo, e quem está em Cristo está em Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.